Você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast é Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast é Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts. Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvinte! Eu sou a Amanda. E eu sou o Thiago. E nós estamos hoje na estação errada, porque nós vamos falar de verão, apesar de eu estar neste momento de pijaminha e meia, curtindo meu inverno. E você, Ti? Eu tô aqui também de meia, enrolado nas cobertas. O Dorian tá aqui junto comigo fazendo pãozinho. Ele nesse momento está enviando vibrações fofinhas para todos os ouvintes do Perdidos na Estante. Mas é isso, porque vamos sonhar um pouquinho com o verão e falar do verão que mudou minha vida. Ou, carinhosamente como eu gosto de chamar, o verão que meus peitos cresceram. Tem dessas. Mas antes da gente falar desta série que está conquistando corações e acabou de receber segunda temporada, eu vou chamar aqui um momento especial para entrar já no clima da série cheio de beijos. Você tem algum beijo especial, Ti? Eu tenho sim, eu quero mandar um beijo para o meu amigo Aleano Camuzzi. Ele é ator, diretor e dramaturgo aqui no Espírito Santo. Ele vai estar com uma peça infantil saindo agora no segundo semestre de 2023, então quem for aqui do Espírito Santo, os ouvintes capixabas que puderem prestigiá-lo, ele vai estar fazendo essa apresentação em várias escolas e também em alguns centros culturais do município da Serra, então fica aí o convite para vocês assistirem Serena e seus amigos, a história de uma sereia que não é assim tão princesa. Então para você, um beijo, Aleano. Pena que eu não sou daí, estou um pouco distante, mas gostaria. Achei fofinho, uma sereia não tão princesa. E o meu beijo desta semana vai para o meu amigo que me indicou essa série. Um beijo, Felipe. Saiba que dentro do seu coração peludo existe uma menininha de 14 anos que gosta desse tipo de série fofinha adolescente. Justíssimo, um beijo, Felipe. Vamos falar um pouquinho mais do verão que mudou minha vida. O Verão que Mudou Minha Vida é uma série de 2022 lançada pelo Prime Video que ganhou sua segunda temporada agora, em 14 de julho de 2023. Ela é uma adaptação da trilogia Verão, de Jenny Han, mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei. Jenny Han é famosa por seus livros românticos young adults e tem grande repercussão entre os adolescentes que gostam de um bom clichê água com açúcar para deixar o coração quentinho. É uma série perfeita para maratonar nas férias de julho pensando no crush e no verão ainda tão distante. Então, né, Thiago, essa temporada, agora a segunda temporada, acabou de estrear em 14 de julho. Esse episódio está indo ao ar no dia 17, então é super fresquinho aí. Mas nem todo mundo já assistiu a primeira temporada. Ouvinte, se você não sabe do que a gente está falando, não conhece essa série, de repente a gente te ajuda a decidir se é uma boa ideia começar. E eu decidi começar logo para conseguir pegar a segunda temporada e entender o que estava acontecendo. E você, Thiago? Gostaria que você me falasse suas primeiras impressões aí e nos ajudasse a entender sobre o que é o verão que mudou a minha vida. Eu gosto de chamar essa série, né? Eu até brinquei no bloco anterior que eu apelidei ela carinhosamente de O Verão em que Meus Peitos Cresceram, porque ela fala um pouquinho sobre essas transformações que a gente passa na transição da adolescência para o início da vida adulta, as primeiras paixões, as primeiras decepções amorosas, as descobertas que a gente faz ao longo desse processo de amadurecimento. Ela é uma série voltada para o público juvenil. A trilha musical dela é toda trabalhada também aí nessa questão do pop,
série tem muita Taylor Swift, tem Ariana Grande, tem Charli XCX, então assim... Você que... como é que chama essa geração, Amanda? Geração Z? Geração Z, os Zennials. Os Zennials. Vocês que são da geração Z e que nos escutam, essa série é totalmente feita pensando em vocês. E é por isso que, pra gente, millennial, tem umas coisas que ficam meio estranhas, né, Thiago? Principalmente porque a gente já passou dessa fase tem muito tempo. E aí dá um sentimento, assim, de vergonha alheia ver algumas coisas. Nossa, tem umas situações que eu ficava tipo, não, você não vai fazer isso agora. Pior que chegam alguns pontos em que a gente fala, cara, adolescente é tudo igual mesmo, assim, só muda de endereço, porque chega a ser até um pouco previsível alguns comportamentos, algumas atitudes. No fundo, assim, a gente sabe que não dá pra condenar, porque nessa fase a gente tá pra fazer escolhas, entre muitas aspas, né, ruins mesmo, assim. Não dá pra condenar, até porque quem nunca, Exatamente. Né? Só quem nunca, quem ainda não. Quem ainda não, exatamente. Mas e você, Amandinha? Quais foram as suas impressões, assim, primeiras impressões sobre a série? Minha primeira impressão foi de onde eu fui amarrar meu burrinho. Por que eu tô vendo isso? E aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra esse meu amigo e perguntei assim, você tem certeza que é essa série aqui? Assim, eu vi muitos comentários super positivos. A série teve uma aprovação enorme. Na época que ela lançou, as pessoas comentaram muito bem. E eu vi um hypezinho também por causa da segunda temporada. A autora dos livros dessa adaptação é muito famosa, né? A Jenny Han. E aí eu falei, não, vou ver. Vou tirar um pouco esse preconceito de, essa coisa de jovem. E eu vou assistir. E assim, como você falou, Tia, tem uns momentos de vergonha alheia, tem uns momentos muito previsíveis, tem uns momentos muito clichêzinhos, mas se você assiste sem esperar aquela coisa, uau, uma obra-prima, é um bom entretenimento. Assim, minha primeira impressão, apesar do primeiro episódio ter sido desse estranhamento, acho que é porque eu tô meio velha já pra esse tipo de coisa. Mas, tirando essa questão da idade de lado, é uma série bonitinha, é uma série fofinha, a intenção é que ela seja good vibes, né? Sim, total. E eu acho que todo mundo que assistiu a produção baseada em outra série de sucesso da Jenny Han, que é Para Todos os Garotos que Já Amei, ou como eu gosto de chamar, os crush da vida tudo, era meio que de se esperar que essa nova produção fosse se embrenhar mais ou menos pelos mesmos caminhos, pelas mesmas escolhas e tal, tanto de temas quanto de trilha musical, né? Tudo que a série se propõe a trabalhar, porque esse é o público com o qual a Jenny Han conversa. Mas diferente de Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, que é uma trilogia de filmes, aqui a gente tá vendo então uma história sendo adaptada para o formato de série. Sendo bem sincero com você, eu achei que isso salvou a narrativa da Jenny Han, porque eu cheguei a ler o livro. Você teve essa coragem. Quando você me falou assim, não tô gostando muito desse livro, eu pensei, eu acho que eu tenho algo melhor pra fazer. Aqui no Perdidos na Estante a gente se propõe a isso, de fazer essa análise das adaptações, e aí, pra ser justo, eu queria muito ter pelo menos um contato assim prévio com o material original, e nesse caso o primeiro livro da trilogia, né, O Verão que Mudou Minha Vida. Mas sendo bem sincero com você, eu tive vontade de parar a leitura, largar pra lá em vários momentos, assim. Eu acredito que ela tem sim seu público-alvo, né, tem a galerinha que vai ler, que vai curtir, que vai se identificar, mas eu acho que eu já não tô mais nessa faixa etária. É porque a leitura é uma coisa muito de... tem que encaixar com você, né? É de momento. Eu, pelo menos, não me vejo mais lendo esse tipo de conteúdo. Mas, novamente, eu acho que é importante, inclusive, porque pelo que eu reparei na série, eu não sei se na leitura é assim também, mas é uma série de romance que não tem apelo sexual. Apesar de ter algumas nuances ali que dão a entender e tá tudo bem, porque a série é classificada como 16 anos, não tem aquela coisa mais intensa. É um nicho legal de se explorar porque é o romance
água com açúcar, bonitinho, fofinho, e é importante. É importante na adolescência ter contato com esse tipo de conteúdo. Sim, principalmente porque a gente tá vivendo numa época onde essa geração Z, tá curtindo títulos como Euforia, aquela outra lá, Elite. Então, assim, são séries que, cara, pelo amor de Deus, são adolescentes vivendo o extremo das experiências nessa fase. Tudo bem que é uma fase de descoberta, de experimentação, mas essas produções elevam o contato, né, desse público com essas experiências para um outro nível, assim, um nível muito mais maduro do que eu acho que é proposto para a faixa etária, você não acha? Nossa, eu tenho aluno de 13 anos vendo Euforia. É completamente inconcebível. Não é porque a série retrata adolescentes que é uma série para adolescentes. Ali eu acho que deturpa muito a ideia, até mesmo a autoimagem que eles possam criar do que é ser adolescente. Exato, isso é muito perigoso, sabe? É muito legal, como você comentou, a gente ter também um contrapeso, essas produções mais leves, assim, mais inspiradas nessa vibe do primeiro amor, da primeira decepção amorosa, e ter a trilha musical totalmente regada de músicas que fazem parte do cotidiano dessa galerinha. Eu acho que, como produção audiovisual, é uma série muito legal, assim, é uma série muito bacana de se assistir. Eu acho que eu e você não curtimos tanto a experiência pelo que a gente já expôs aqui, de a gente não tá mais nessa faixa etária, não se identificar tanto com essas temáticas, mas ainda assim eu acho que é uma série leve, divertida, agradável de se assistir. E não dá pra dizer que eu também, assim, não gostei. Nossa, detestei ver essa série. Também não foi isso. Na verdade, eu tive uma semana bem puxada e eu peguei pra ver essa série e, assim, é legal, porque eu não precisei ficar, super prestando atenção e super refletindo no que eles estão falando, porque né, tem aquela coisa densa. Não, é uma série gostosa de ver, sabe? Vai passando, e aí quando você vê, pronto, 40 minutos, acabou. E, inclusive, nessa questão aí de primeiras experiências de adolescente, agora eu vou denunciar a minha idade totalmente, porque a série me passou uma vibe muito Diário da Princesa. Eu adoro Diário da Princesa. Sim, mas é velho, né? Porque essa coisa de, a menina que era feia e se tornou bonita, mas na verdade ela nunca foi feia, ela só não tinha alguém ali pra falar, não, você arruma direito. E essa coisa de, vamos ali ter uma aula de etiqueta, escolher os vestidos apropriados pro seu corpo. Esse período de autodescoberta da menina de eu sou bonita, eu não sou mais uma criancinha. Por mais que isso possa parecer bobo já pra gente, Thiago, pela nossa idade, nós já passamos por isso, por esse período de... Deixa eu me olhar de uma outra forma, né? Eu não sou mais uma criancinha. Eu acho que de certa forma também vai bater nessa memória, né? E é legal ter esse contato, só que com outro olhar agora. Sim, concordo totalmente com você. Inclusive, eu amei você resgatar aí do fundo dos nossos baús essa lembrança do Diário da Princesa. Gente, que delícia, assim, realmente, eu acho que se eu tivesse que elencar uma obra aí que marcou a adolescência, assim, que eu vi muito, muito mesmo, assim, na televisão. Cheguei até a ler o primeiro livro, né, da Maggie Cabot. Eu li uns 4 ou 5 livros da série. Era muito divertido, assim, sabe? Sim, era fofo. Eu tenho até medo de ler hoje em dia, pra ser sincero, porque eu tenho medo de danificar essa memória afetiva, sabe? De falar, poxa, hoje já não é mais tão divertido quanto naquela época, porque é legal você ter esse lugar de conforto. Não, com certeza, porque hoje já é um tema que pra gente é batido, né? Agora, quando a gente lê ali, nossa, ela finalmente beijou o menininho que ela gostava, que fofo, assim, você sabia desde o começo que isso ia acontecer, mas hoje a gente já fica, né, tipo, quando é que isso vai acontecer, gente? Vai logo. Mas pra um adolescente isso é muito, muito bonitinho, é muito emocionante, porque, poxa, tem que ser mesmo, sabe? Tem que ser mesmo. E dito isso, eu gostei da primeira temporada. Como a gente grava adiantado, né, tia? A gente ainda não assistiu a segunda, mas eu gostei da primeira temporada. Você curtiu? Você recomenda? Olha, eu quero emendar isso aqui com a minha experiência de leitura. A escrita da Jenny Han, eu não cheguei a ler a série Para Todos os Garotos que Já Amei, eu só vi mesmo as adaptações, achei bem legalzinho, bem divertido, mas a escrita dela nessa trilogia do verão, pelo menos nesse primeiro livro, eu achei muito superficial, muito rasa, eu acho
justamente por um ponto em que você tocou, de ela criar uma protagonista muito jovem, muito mais jovem do que a Lara Jean, que é da outra série que ela escreveu. A Belly, ela é uma garota que tá entrando aí, então, nessa segunda fase da adolescência. O corpo dela acabou de passar por uma série de mudanças. Lá, eles têm muito essa coisa nessas produções audiovisuais norte-americanas, que é esse espichão que os adolescentes dão no meio do ano, assim, aí quando chega o verão, todo mundo fica, uau! E é super tarde que acontece pra eles. Você já reparou isso? É impressão minha? Porque pra gente, tipo, 13 anos, você já vê uma menina, caraca, assim, se transformou. Mas lá é, tipo, com 16, 17. Eu acho isso estranho. Tanto é que é super esquisito a gente ver alguns filmes e algumas séries aí onde tem pessoas de 25, 30 anos interpretando adolescentes, né? Gente, pelo amor de Deus, você pega Sex Education, o Asa Butterfield parece que tem, sei lá, 14. Ele tem uns 28, sei lá. É esquisitão mesmo. Eu tinha muito essa impressão com Glee, assim, eu nunca vou superar que o Finn Hudson tinha mais de 30 anos, o ator, né, o Corey. Mas, enfim, voltando então a falar sobre a escrita, eu achei muito superficial, sabe? Porque, diferente dessa primeira temporada, o livro em si não tem tantos personagens assim. Ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, é a própria Belly que tá contando pra gente sobre esse hábito que ela, a mãe e o irmão têm de visitar a melhor amiga da mãe dela, a Susana, durante o período do verão, e que ela cresceu ali brincando com Conrad e o Jeremiah, e que eles sempre viram ela como uma garotinha, sempre deixaram ela de fora da patotinha, né, e ela sempre se sentiu ali deslocada, excluída, nunca chamavam ela pra brincar pra nada, e de repente, tanto que o nome da série em inglês, né, The Summer I Turned Pretty, o verão em que eu fiquei bonita, faz muito jus a isso, porque ela simplesmente chega e agora ela tá um mulherão, e aí todo mundo começa a reparar na Belly e tal, e aí de repente eles querem integrar ela no grupo, e ela vai tentando encontrar o lugar dela ali dentro, mas a gente fica meio que passeando ali pelas lembranças da Belly dentro daquela casa, de todos os verões que ela viveu, e são lembranças assim, de cunho afetivo, né, a gente vai ver o amor dela crescendo, ela vai se dando conta desse sentimento que ela tem, que ela não entende, e ela vai se apropriando disso, e ela vai mostrando pra gente essas primeiras experiências. Então, não, pelo menos aqui nesse primeiro livro, como você comentou, não é um livro que se aprofunda muito em experiências mais significativas. A gente não vai ver nenhuma tensão sexual rolando, é muito aquela coisa do, meu Deus, eu não posso deixar que ele perceba que eu estou reparando nele, sabe? Então, eu achei que a série, ela ganhou muito mais corpo porque ela expandiu mais o núcleo de personagens. A gente tem personagens que são criados aqui que não existem nesse primeiro livro. É tipo quente. A maioria. Pra você ter uma ideia, sabe a parada dos debutantes? Sim. Isso não acontece no livro. Isso foi uma coisa criada pra série. O Steve, o irmão mais velho da Belly, ele não participa do livro praticamente, assim, porque ele vai pra casa de verão em Cousins Beach, e logo assim que o verão começa, ele vai encontrar com o pai dele, ele sai da casa porque ele vai visitar as faculdades onde ele vai estudar. Então, é basicamente a Belly sendo ignorada pelo Conrad e o Jeremiah o verão inteiro. E ela fica arrastando o personagem do Cam pra tentar fazer um ciúmezinho no Conrad. Assim, é basicamente isso, assim. Nossa, então a série deu uma visão mais tridimensional, né, da história. Muito mais, assim, eu que achei... legal. Ela acertou muito nesse ponto, porque ela mostrou adolescentes em vários contextos, assim, vamos colocar, socioeconômicos, em questão de etnia também, o núcleo adulto aqui, né, que tem as mães, os pais, o escritor, que a gente vai comentar aí mais pra frente, nada disso acontece, assim, a gente tem a Belly em alguns momentos ouvindo umas conversas entre a mãe dela e a Susana, mas é isso, ela fica tão obcecada em fazer o Conrad reparar nela que chega a ser insuportável, sabe? Você fala, menina, já entendi que você gosta dele, dá pra você fazer outra coisa? É porque, na verdade, a Belly é a típica adolescente que ela não é apaixonada, ela é completamente obcecada, você usou a palavra certa, ela é doidinha de pedra pelo Conrad. Sim. É chato. Assim, em vários momentos na série, ela tá lá se divertindo, aí ela olha pro Conrad, tipo, parece que o tempo parou ali pra Belly, ela fica quase babando. Ai, menina, se preserva. Eu adorei porque, além deles trazerem
personagens novos, né? Por exemplo, a Sheila, que é aquela menina que vai ser par romântico do Steven. Ela não existe no livro, pelo menos no primeiro livro não é mencionado. A outra, a Summer Madison, aquela que meio que tá tendo um rolinho com o Conrad, ela até existe, mas eles mudaram a etnia dela na série. No livro, ela é uma garota branca e ruiva, e aqui eles escolheram uma atriz negra, o que eu achei bem legal. E entre outros conflitos, assim, a figura do escritor lá, que acaba tendo um caso com a Laurel, ele não existe no livro. Assim, basicamente o que a gente vê é a Laurel e a Susannah rindo, conversando, fumando maconha, entendeu? É isso. Como adulta já, uma adulta responsável, que paga boletos. Eu achei o plot da Laurel e da Susannah bem interessante até, sabe? Eu fiquei curiosa pra ver como é que ia se desenrolar aquela situação. E em muitos momentos eu preferia ver as cenas delas do que da Belle, porque não é por a Belle ser adolescente, mas é porque era sempre a mesma coisa, né? Todas as cenas da Belle se resumiam a ela tá olhando o Conrad. E ela tá tentando ser notada pelo Conrad. Então, eu achei que, nossa, se fosse só isso, a série seria insuportável. É por isso que eu te falei que eu achei o livro muito raso, assim. O plot dele não daria nem pra fazer um filme de 1h30, assim, porque é muito raso mesmo, assim. Não tem a diversidade de núcleos, né, como a série acabou propondo. O que eu achei interessante, porque eu tava assistindo uma entrevista onde a Jenny Han e a Lola Tung, né, que interpreta a Belle, estavam falando sobre como foi gravar essa primeira temporada, e teve algumas coisas muito legais que a gente não faz ideia, né? Tipo, assistindo a série. Eles gravaram boa parte das cenas na Carolina do Norte, naquela região onde um determinado período do ano é uma época propícia aos furacões. Então, assim, eles tinham que ficar muito de olho na previsão do tempo. Se eles ouvissem um barulho de um trovão, tinha que parar tudo, recolher todos os equipamentos, e às vezes era tipo alarme falso, e tudo era muito, assim, milimetricamente cronometrado. E o que eu achei interessante é que a Jenny Han explicou que quando você é um escritor, você não se preocupa com questões como elenco, como orçamento, como dias de produção, locação. Você escreve o que vier na sua cabeça e você só vai. Mesmo que você tenha ali um agente que vai tentar nortear a tua produção para que ela se torne mais rentável, você ainda tem o poder de dizer, olha, eu entendi seu ponto de vista, mas eu não quero mudar determinada coisa na minha narrativa. Ponto. Quando a gente está falando de uma produção audiovisual, a Jenny Han, ela entra como produtora executiva da série, ou seja, ela tem poder de decisão ali dentro, poder criativo, mas ela não é a única. Então a gente vai ter muita gente que entende já desse meio falando, ó, vamos dar uma expandida nisso daqui, vamos mostrar outros ângulos disso que você criou, tem determinadas coisas que não são muito legais. Por exemplo, no livro, o Jeremiah não fica afim da Belle. Assim, o primeiro beijo dela é com ele, mas é isso. E ele também não é bissexual. Ele só é um garoto muito alegre e muito divertido, carismático, brincalhão. Ele faz piada o tempo todo. Eu gostei muito da metáfora com o Golden Retriever. Sim, ele passa muito essa energia mesmo. Ela fica, na verdade, mais tempo com o Cam pra tentar fazer ciúme no Conrad. E dá muita pena desse garoto, porque ele realmente fica que nem um cachorrinho atrás dela, sabe? O Cam, no caso? O Cam. Ai, tadinho. Até, tipo, o finalzinho da história ele tá lá, sabe? Esperando a Belle notar e retribuir o afeto dele. Oh, gente. Tadinho do Cam. Cam Cameron. Cam Cameron. Olha, eu não li, então não tenho essa experiência, mas eu fico pensando assim, muitas pessoas criticam a adaptação porque mudou, porque eu não imaginava o personagem assim, porque eu não gostei, porque sei lá o quê. Aquele detalhe não foi incluído. Mas sabe, tem coisas que a adaptação realmente consegue consertar. Porque nesses casos, assim, que você tem um livro muito monofásico, só com um personagem, uma coisa muito plana, você não tem dimensão real da história, né? E como você tá dizendo que o livro é em primeira pessoa, você fica só com a visão do que tá acontecendo pelo olhar da Belle. Sendo que a Belle é uma menina, já adianto sim minha opinião rapidinho sobre ela, mas ela é uma menina muito mimada, né? Ela é uma menina muito enjoadinha, ela tá sempre muito insegura, ela tá sempre tentando se provar. Então, você tem uma história toda só pelo olhar dela, isso acaba deixando o livro, a história não confiável, né?
Já na adaptação, você consegue esse olhar distante, e aí você vai vendo que, poxa, tadinha da Belly, ela não recebeu a atenção do Conrad, mas, putz, ela também não tá olhando pelo lado do Conrad, né? Ele visivelmente não está bem e ela não está reparando nisso. Essa visão diferente, eu acho que agrega muito a história. Eu acho que a gente podia, né, comentar um pouquinho sobre os personagens. O que você acha? Podia, mas eu quero fazer isso. Então eu vou chamar o assistente e eu quero, inclusive, deixar aqui o recado que nós estamos participando da campanha O Podcast é Delas 2023 e nada melhor para falar de O Podcast é Delas 2023 como uma série tão amorzinho e tão fofinha, tão crushzinha como essa, né, Ti? Com certeza. Já voltamos falando dos personagens. O Verão que Mudou Minha Vida alcançou médias excelentes com a primeira temporada, mantendo-se em 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, com direito a certificado Fresh. Em meio a tantas séries teens de sucesso, é notável que esta também tenha conquistado uma posição de destaque. Vale dizer que os fãs foram agraciados com uma trilha sonora especialmente composta por várias canções de Taylor Swift, algumas em suas versões especiais para momentos marcantes da protagonista Belly e que continuam fortemente presentes na segunda temporada. O Verão que Mudou Minha Vida impactou os espectadores de tal maneira que se registrou um aumento exponencial de vendas dos livros, e também para os artistas envolvidos em números de seguidores e ouvintes nos serviços de streaming, especialmente para a própria Taylor Swift, que viu seu álbum Lover entrar novamente no top Billboard na época do lançamento da primeira temporada. Fala, tio, o que você acha da Bellyzinha? Primeiro, esse nome, ele me dá muita vontade de rir, porque Belly, em inglês... É barriga, né? É barriga. Então, tipo assim, o nome dela é Isabel, mas o apelido dela é Belly. E aí a gente fica assim, gente, chama uma menina de barriga, né? Mas enfim. Meio passivo-agressivo esse apelido, né? Concordo. Eu achei muito legal eles terem escolhido uma atriz que realmente é adolescente para fazer esse papel. Tanto que na entrevista que eu comentei com você, a Lola Tung, ela comentou que ela não tinha lido ainda a trilogia até ela ser escalada para fazer esse papel, e aí quando ela foi escolhida, ela resolveu ler para se aprofundar mais na personagem, e ela disse que ela se identificou muito com algumas coisas que acontecem com a Belly ao longo da narrativa, justamente por ela ser adolescente, então ela entende como que o mundo do adolescente está sempre girando e mudando, e uma coisa que era super, mega, ultra importante para você hoje pode não ser assim amanhã ou depois, e às vezes a gente está tão concentrado numa questão que a gente não repara no que está acontecendo ao nosso redor. Então a gente tem aqui uma menina que acabou de entrar na adolescência, ela tá passando por essas mudanças hormonais, físicas, né, da puberdade. Os pais são recém-divorciados, ela tem um irmão mais velho e junto com esse irmão, ela frequenta a casa de praia do Jeremiah, do Conrad e da Susana, desde que ela se entende por gente. Então ela cresceu vendo aqueles dois meninos como irmãos mais velhos dela, né, vamos colocar assim. E aí de repente ela se vê ali apaixonada pelo mais velho, que é o Conrad, e ela começa a perceber esse sentimento e tentar entender, e ela se sente muito atraída e tudo é sobre o Conrad, e assim, em alguns momentos realmente chega a ser um pouco incômodo, né, como que conduz a vida dela em torno de fazer ele perceber ela de alguma forma, e ela não dá muita atenção para as outras coisas que estão acontecendo ali ao redor. Na série é muito bacana porque a gente consegue dar um respiro desse momento que ela tá vivendo, porque a gente tem como conhecer o ponto de vista de outros personagens, como por exemplo o Jeremiah. O que você achou dele? Então, o Jeremiah é o próprio Golden Retriever, né? Sim. Inclusive, o ator que escolheram lembra, assim, a fisionomia de Golden Retriever. Ele parece um cachorrão feliz e peludo mesmo. Sim! Cara, eu gosto do Jeremiah, mas assim, minha experiência como mulher, homem legal demais sempre dá problema. O cara que é muito popular sempre dá problema. Meninas, não olhem sempre pro mais popular. Deem uma chance pro Cam Cameron. Ou pra um Conrad da vida, mas assim, o Jeremiah não é que ele não mereça a chance, mas é porque esse tipo de menino, muito festeiro, muito alegre,
muito bonito, acaba atraindo muita concorrência. Como a Belly acaba percebendo, né? Porque quando ela chega lá com as debutantes, muitas meninas estão tipo, tem alguma coisa entre você e o Jeremiah? Oh, meu Deus, o Jeremiah. Oh, meu Deus, ele está sem camisa. Porque esse menino, ele tem complexo de Taylor Lautner, né? Ele passa 90% da série mostrando o tanquinho. Sim, cara, ele está prestes a entrar no baile de debutante, ele tá só de regatinha. Calça social e regatinha. Poxa, meu querido. Difícil defender assim, né? Com certeza, mas eu adorei que você trouxe essa comparação aí do Golden Retriever, porque o Jeremiah, ele tem realmente essa vibe, sabe? Ele é o garoto brincalhão, que tá sempre com uma piada pronta, e ele tem 1 zilhão de apelidos pra Belly, e ele é aquele cara que pega ela sem ela tá esperando, e empurra ela na piscina, e ele acha isso mega divertido. Ele é a pessoa que sempre alivia o clima pesado, e a gente vai ver que a série ela vai trazer um momento de reflexão, né? Um momento assim um pouquinho mais triste por conta da Susana, mas ele é aquela pessoa que tá sempre colocando todo mundo pra cima, assim. A Susana, inclusive, que é a mãe dele. Que é a mãe dele. E do Conrad. Eu acho muito legal como ele tem essa energia. De todos os personagens dessa primeira temporada, ele foi o que mais me cativou, mas não pelo fator beleza, não pelo tanquinho, embora seja, né, um belo de um tanquinho, mas eu gostei muito dessa energia que ele traz, sabe? O personagem em si. Então você é Team Jeremiah? Eu seria Team Jeremiah, assim, eu acho Jura? Eu juro, eu acho que ele e a Belly seriam um casal bem legal, assim. Ai, não, eu não sou Team Jeremiah. Conrad. Nossa, sim, com certeza. Vai lá, então, defenda aí o Conrad. Por que você acha que ele é um par melhor pra Belly? Porque o Conrad é mais sério. Por mais que ele tenha deixado ela na geladeira por um tempão, eu acho que tem muitos fatores ali envolvidos nesse triângulo amoroso, né? Pra começar, eu não gosto muito dessa história de triângulo amoroso. Eu acho isso muito cansativo. E triângulo amoroso com irmão é pior ainda, cara. Sabe? Pior ainda. Alguém vai sair muito machucado dessa história, sabe? Não tem como. Então, isso me incomoda. Mas eu acho que ali a dinâmica deles é muito mais complexa do que um simples triângulo amoroso. Eles conviveram desde bebezinhos. E qualquer passo que qualquer um deles dê em direção a um relacionamento amoroso pode ser fatal para toda a dinâmica familiar que envolve, inclusive, a Susana, que é a mãe dos meninos, e a Laurel, que é mãe da Belly. Então, assim, não pode ser um movimento impulsivo, sem pensar nas consequências, porque as consequências podem ser muito sérias para aquela família, né? Não é só, ai, não deu certo, vida que segue. Então, eu gosto do Conrad porque eu acho que ele é mais sério nessa visão de respeitar ela, de se questionar se ele realmente deve e ter esse temor por quebrar a dinâmica ali. Eu acho que o Conrad, eu não sei como que é no livro, mas ele acaba carregando o peso do mundo nas costas na série. Desde o começo você percebe que ele não tá bem, mas você ainda não sabe a profundidade da coisa. E ele tenta proteger todos eles como se fosse responsabilidade dele fazer isso, né? Também é só um adolescente, apesar dele ser o mais velho, mas ele não quer que os outros passem por essa dor e ele consegue, inclusive, respeitar o silêncio da mãe em relação ao câncer que ela tá sofrendo. Então eu gosto dessa atitude mais nobre do Conrad, apesar dele ter pisado na bola em alguns momentos com ela. Eu entendo o seu ponto de vista, eu concordo em grande parte com você. O meu problema tá porque eu peguei muito da influência do Conrad do livro. E no livro, esse personagem é um porre. Ele é muito chato, porque assim, ele é o mais velho, então ele... Não sei se você vai se lembrar disso, na série eles fazem uma menção, mas o Conrad, ele é muito bom no futebol. E aí, de repente, do nada, ele largou o futebol, ele tá indo mal nos estudos, ele é finalista no ensino médio. Então já tá chegando a época dele começar a pensar nas faculdades. O futebol, você sabe que lá nos Estados Unidos, o ensino superior, em grande parte, é privado, né? Assim como o ensino como um todo, o ensino realmente, assim, de qualidade, ele é privado, você paga para estudar. Então é muito comum que atletas, esportistas, artistas consigam bolsas financiadas pelas universidades para eles poderem estudar pagando menos ou sem pagar nada por conta do que eles fazem para representar a universidade. E aí, de repente, o Conrad deixa o futebol de lado, ele começa a fumar maconha, começa a beber demais
e trata todo mundo mal. Ele tá sempre com aquela postura de, eu não tô nem aí pra nada, nem pra ninguém, eu não tenho que me explicar, eu não tô com saco pra ninguém. Ele fica andando com essa menina que ele conheceu, mas ele não dá nenhuma certeza pra ela do que ele quer, ele nem se dá o trabalho, assim, de justificar pra ela alguma coisa que eles tenham ali, se é um rolo, se não é. E a Belly, obcecada por ele, a gente acaba vendo muita coisa do Conrad, e aí fica muito, muito, muito chato. Eu só perdoei o personagem porque eu entendi o que estava acontecendo mais pro final do livro. Ele sabe desde o começo que os pais estão se separando e que o câncer da Susana voltou. E como os pais estão escondendo isso dele e do Jeremiah, ele tá puto por causa disso. Então é por isso que ele tá desmotivado, ele tá meio que perdido, desorientado na vida. Aí eu falei, saquei qual é a tua motivação. Mas mesmo assim foi muito difícil, sabe? Ele acabou sendo muito intragável em alguns momentos do livro. Ele tem uma atitude de boy lixo. Assim, tem justificativa? Até tem, mas ele tem uma atitude realmente meio tóxica com a Belly. Eu concordo. Só que é aquilo. O que me incomoda nessa situação toda do triângulo amoroso? Que aí eu já até listo como ponto negativo que eu acho. A Belly é uma menina tão carente de atenção que é basicamente sorriu, ela se apaixonou. Sim. Só que ela não se apaixonou de verdade. Ela tá gostando da atenção. Então ela usa o Cam, ela usa o Jeremiah, mesmo que ela não tenha essa maldade de pensamento, mas tudo porque ela tá carente e quem ela realmente quer não tá dando atenção pra ela. Então, eu acho que essas relações superficiais ali da Belly, que ela constrói com esses personagens, acaba irritando. Se você parar pra pensar que o Conrad tem sentimentos por ela, isso só piora a situação toda, porque ele vai ficando cada vez mais puto. E ela não consegue perceber, ela não consegue sair do mundinho da Belly. E o que é normal, a gente já falou, ela é adolescente, ela tá obcecada, beleza. Mas isso, essa questão mais rasa dos relacionamentos, acaba deixando muito cansativo esses sentimentos da Belly, porque ela é muito instável. Num momento ela quer, e no outro ela fica, mas eu queria que fosse ele. Aí vai lá e beija o outro, mas eu queria que fosse ele. Poxa vida, menina, que difícil. Isso incomoda muito, assim. Como você comentou a respeito dessa atenção que ela tá tão carente, isso também é uma coisa nova pra ela, sabe? Ela tá acostumada a ser deixada de lado sempre, sabe? O livro tem vários momentos em que a gente vê a infância dela nos verões ali. A Belly, ela, como eu te expliquei, os meninos já formavam a patotinha deles e saíam pra festinha, iam pra praia, ficavam com as garotas, e ela sempre era deixada de lado porque ela era mais nova, porque ela era criança, porque ela era, entre aspas aqui, tá, Amanda? Feinha, sabe? A garota de aparelho, óculos. Nossa, o clichê, né? É feia porque usa óculos e aparelho. Exatamente. A Beth é feia. Beth é feia total, assim. E, inclusive, Mia Thermopolis também. Sim, Mia Thermopolis também. E aí, de repente, boom, sabe? Ela fica linda, passa usar lente de contato, e agora ela tem uns peitões, assim, e aí todo mundo, uau, Belly, como você tá gata. Todo mundo começa a dar cantada em cima dela, até o cara do posto de gasolina, sabe? Convida ela pra uma festa. Nossa, que vida triste dessa menina, né? Todos os meninos a desejam. Poxa vida, que tristeza. Exatamente. Tipo assim, os dois irmãos Fisher estão ali disputando a atenção dela. E dois irmãos lindos, né? Os dois irmãos gatos. lindos. E ainda tem o Cam Cameron, né, que aí tentou resgatar o seu amor do clube de latim, mas não, ela é totalmente obcecada pelo Conrad. Se não for ele, nenhum outro menino tá à altura. E aí ela fica, tadinha. Eu entendo que ela tem esse complexo de rejeição aí, mas, poxa, muito chatinha, né? Não dá. Eu não consigo ter muita empatia pela Belly, não, sinceramente. Foi difícil, viu? Por outro lado, eu achei que o núcleo adulto dessa série trouxe muita coisa legal, assim, acrescentou um outro ponto de vista ali, um outro plot que foi muito divertido, assim, muito instigante de acompanhar. Acho que até mais do que os dramas adolescentes. Nossa, sim, totalmente. Eu gostei muito da relação da Susana com a Laurel. Eu achei muito linda a mensagem de
Tem até uma frase que eu não vou conseguir reproduzir fielmente, mas é alguma coisa do tipo: namorados vêm e vão, mas uma amiga é pra sempre. Sim, aham. E aí a gente pode até mudar o gênero da coisa, né? Pode ser namorado ou namorada, e pode ser amiga ou amigo, mas de fato, a relação amorosa é passageira. Pode ser que ela dure pra sempre também, mas via de regra, vamos pensar assim, é uma coisa mais ardente. E a amizade é aquele amor que é pra sempre. Não é uma briguinha que vai te deixar com um ex-amigo. Diferente de um relacionamento, especialmente nessa idade adolescente, né? Então, eu gosto muito dessa mensagem de, pô, valoriza a sua amizade. Elas têm uma amizade tão linda de uma vida inteira, né? Eu acho muito bonitinho. Tem uma parte, mais pro final da temporada, que o pai da Belly, ele volta pra passar o verão ali, né? Pra ver o baile de debutante da Belly e tal. E aí tem um ponto em que ele tá conversando com a Laurel, e ele fala pra ela, assim, né? Que, sempre houveram 3 pessoas no nosso casamento, assim, a sensação que eu tive a vida inteira que eu era casado com você, mas você não era casada só comigo, você era casada comigo e com a Susana. Eu acho que ele até fala isso, que ele tinha medo de que se ela precisasse escolher, a Laurel com certeza escolheria estar do lado da Susana, assim. Eu não digo nem como interesse romântico, mas tipo assim, em termos de necessidade mesmo. No começo, no primeiro episódio, eu fiquei até pensando, tipo, elas têm um segredo, e será? Porque, né, divórcio e tal. Mas não tem nada a ver. É realmente um amor muito puro de irmãs ali, né? Sim, tanto que a Laura, ela tem zero receio de meter o bedelho na vida da Susana, e assim, você vê que ela gosta, a Susana, né, ela gosta da Belly e do Steven como se eles também fossem filhos dela. E a Laurel dos meninos. Ela chama atenção, se for preciso, do Jeremiah, do Conrad, e dá bronca, põe de castigo pra todo mundo, assim, então você vê que é como se elas realmente fossem ali uma grande família mesmo, de não haver segredos, e o que eu achei mais bonito disso tudo, a Laurel, ela respeita a escolha da Susana. A Susana, ela não quer lutar de novo contra o câncer, né? Até porque a série não deixa isso muito claro, mas o livro, o câncer ele volta, é um câncer que a Susana já tinha enfrentado antes, só que dessa vez ele volta muito mais agressivo, e quando ela descobre, ele já tomou boa parte dos órgãos dela, então realmente não tem o que fazer. E aí, o que ela pede a Laurel é que elas possam passar um último verão naquele clima gostoso de família, de festa, brincadeira, sem que os meninos saibam disso, para que não fique aquele clima pesado. E a Laurel, ela respeita isso até o último segundo, até o momento em que a Belly e o Jeremiah descobrem, né? Eles escutam uma conversa entre as duas. Mais pra frente a gente vê também que o Conrad já sabia disso o tempo todo. No livro também acaba sendo uma cena tão bonita, porque eles meio que todos juntos decidem abraçar essa escolha dela, sabe? De querer ter um último verão bem, e que ela continue sendo ela mesma, que ela não seja uma pessoa com a aparência do que o câncer traz, sabe? Não só a aparência, mas o tratamento acaba destruindo tanto a pessoa quanto a doença, sabe? E aí é uma luta pra ver quem que vai vencer isso. Eu não sei, é um assunto muito complicado, mas eu fico pensando assim que a Susana quis ter a oportunidade de decidir como que ela gostaria de deixar memórias para aquelas pessoas que ela ama. E de não ser aquela memória tão pesada e horrorosa que qualquer pessoa que já conviveu com uma situação de doença assim, com certeza sabe do que eu estou falando. E ela preferiu deixar essa lembrança de, nossa, nós tivemos um verão, um último momento em família, assim, incrível. O verão. Ela não queria destruir esse verão para eles, ela não queria deixar essa impressão do último verão como o verão que o meu mundo caiu. Então, eu acho que esse foi um dos pontos mais positivos da série pra mim. Inclusive, digo que não esperava por isso e chorei pra caramba no último episódio nessas cenas. Foi muito bonito mesmo, assim, foi muito emocionante. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, que a série deu uma ênfase muito bonita nisso, e ela trouxe uma parte do livro que foi uma das partes do livro que eu mais gostei. É aquela parte do vestido. A Belly acha que a Susana comprou o vestido de debutante pra ela.
E aí ela vai correndo agradecer a Susana. Aí ela fala, não fui eu que comprei, foi sua mãe. Mas aí ela para e pensa, pô, minha mãe, ela sempre é a pessoa que dita regra, que controla os gastos. A Belly vê a mãe dela como se fosse assim, o general, o estraga-prazeres, a pessoa que sempre põe regra em tudo e tal, que é contra a diversão. Mas ela não conhece esse outro lado da mãe dela, sabe? Que é uma pessoa alegre, divertida, que fuma maconha com a amiga e ri, e aí tem amores de verão como se ela também fosse adolescente. A Belly não vê a mãe dela desse jeito. Mas nenhum adolescente vê a mãe assim. É verdade. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que pega tanto no pé da minha irmã, mas eu já descobri, soube por uma tia minha, que minha mãe pulava a janela do quarto pra ir pra boate, pra discoteca. Gente, pai e mãe também foi adolescente e fez um monte de besteira. Mas, Ti, fala aqui pra gente, o que podemos esperar dessa segunda temporada? O que você tá esperando dessa segunda temporada? Primeiro que você já tá esperando o Team Jeremiah, né? Começa por aí. Eu sou Team Jeremiah, mas eu queria muito que o Cam Cameron tivesse aí uma oportunidade de ter o afeto dele correspondido. Mas não pela Belly, né? Porque merece mais, tadinho. Com certeza. Ele foi usado. Sim, eu queria muito que ele encontrasse aí alguém que fizesse ele feliz, que aproveitasse esse jeitinho fofinho, romântico dele, porque ele pra mim é um príncipe, assim, na verdade mesmo, ele é o meu favorito dos três, né? Eu gosto, entre o Jeremiah e o Conrad, eu gosto mais do Jeremiah, mas entre os três, o que eu mais gostei foi o Cameron. O que é interessante porque no livro ele é coreano, e aqui na série ele é um rapaz morenão, assim, bronzeadão de praia e tal. É que eu acho que tem tanto coreano que eles quiseram pegar outras etnias também, né? Sim, total. Mas o que esperar então dessa segunda temporada? E eu acho que a gente termina então com esse desfecho ultra magnético, né? Cheio de calor e de intensidade. Finalmente Belly e Conrad deram um primeiro beijo. E o que esperar então? Será que esse romance vai se desenrolar? Olha, eu bato uma aposta com você como a gente ainda vai ver muito desse trisal aí. Ai, que saco, não! Jeremiah, Conrad e Belly, eu acho que ela vai ficar muito balançada pelos dois ainda. Nossa, não, sem tempo, irmão. Eu preciso que isso se resolva logo e, assim, bola pra frente. Vamos pro próximo conflito, que eu quero ver mais da Susana na próxima temporada. Eu quero ver como que isso vai se desenrolar, porque esse é o ponto mais grave da história no momento. Sim, e assim, poxa, eu gostei tanto do núcleo dela com a Laurel que eu não queria que acabasse porque a Susana não conseguiu vencer a doença. Eu queria que... Ai, e eu espero que seja mais suave também. Eu espero... Ai. Sim. Esse assunto é muito pesado. Sim, é um assunto bem delicado. Eu queria muito que, de alguma forma, aquela fala da Laurel no final fizesse sentido. Ela dizer, você é mágica, Susana, eu acredito em você. Ela fala, ué, mas como assim, você não é super cética e tal? Ela, não, você é magia pura, assim, eu acredito realmente que você tem forças pra mudar o que você quiser na sua vida. E eu tô com ela, assim. Ai, gente. Eu espero que a Susana dê um jeito e que resolva logo esse negócio, fica logo com Conrad e deixa os adultos seguirem a partir daqui, Belly. Fique feliz com o seu boy. Mas, voltando no assunto, eu acho sim que a gente vai ver mais cenas de Jeremiah e Belly, ou Jellyfisher, né? Porque tanto o Steven quanto o Conrad, eles estão no período da faculdade, como eu te falei. Então, com certeza, a gente vai ver eles aí transitando, viajando, passando menos tempo com a Belly. Logo, vai sobrar mais tempo pro Jeremiah. Então, com certeza, a gente vai ver o coraçãozinho da Belly balançando pelo Jamie mais uma vez. Até porque ela gosta de atenção, né? Então é isso. Vamos pagar pra ver quem de nós vencerá essa aposta aqui, se vai ser o Team Conrad ou o Team Jeremiah. E se vai ter mais triângulo amoroso ou menos triângulo amoroso. Eu tô relativamente animada pra ver aí qual vai ser essa solução. Eu também. Então, aproveitando que a série já tá com a sua segunda temporada disponível, né, no Prime Video, no momento que esse episódio tá indo ao ar, fica aqui o nosso convite para você, ouvinte, que ainda não conhece, não se aventurou aí pelas praias de Cousins Beach e não conhece aí essa história sobre o verão que mudou a vida da Belly. Assista aí a primeira temporada,
com base aí nas impressões e opiniões que a gente trouxe. Fique aí aguardando, porque já a gente vai voltar aqui para contar para vocês o que a gente achou da segunda temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida. Aguarde-se nesses próximos capítulos. Quem perder a aposta vai fazer a sinopse criativa, hein? Ai, meu Deus! Então é isso. Um beijo, ouvinte. Obrigada pela sua escuta até aqui. E acompanhe mais de Belly, Jeremiah e Conrad. E daqui a pouco nós descobriremos quem está certo. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, é bom você saber que agora a gente tem uma caixinha de perguntas. Você pode mandar sua mensagem pra gente lá, que a gente vai ler, a gente vai receber. E se você chegou até aqui, por favor, deixa aí na caixinha de perguntas do Spotify se você quer que a gente faça um episódio especial sobre o Diário da Princesa. Ti, obrigada por ter participado. A gente te encontra em alguma rede social? Por enquanto não, assim. Como sempre, né? Continuo recluso. Mas e você, Amandinha? Você tem Instagram, não tem? Eu tô lá no @Amanda_Barreiro. E é só isso mesmo, e no Perdidos. É isso aí, então. Então é isso. Um beijo, ouvinte, e até a próxima. Beijinho, galera. Curtam aí o verão, só que não. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro e Thiago Augusto. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domênica Mendes. O assistente e a edição ficou por conta do Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Aire Chu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.